E agora é a hora do encontro com meu colega André Trigueiro, porque o programa de hoje é sobre energia em tempos de guerra. Quais são as alternativas para o consumidor brasileiro? Olá, boa noite a todos. A guerra na Ucrânia abalou o mercado de combustíveis e de energia elétrica no mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Tivemos a elevação dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Agora, a falta de chuvas no ano passado impactou fortemente o mercado de energia, elevou a tarifa de energia elétrica justamente por causa do acionamento das térmicas, que queimam combustíveis fósseis. Tudo isso junto e misturado, gente. Nós vamos mostrar a partir de agora como o Brasil tem saídas, rotas tecnológicas interessantes e eventualmente baratas para reduzir o impacto de todas essas altas que castigam principalmente o orçamento dos mais pobres. Por exemplo, falando de energia elétrica, eu visitei uma comunidade de baixa renda no Rio, onde a energia solar está dando um baita alívio nas contas das famílias. Em agosto de 2021, a senhora pagou R$ 179,58 e mais ou menos o mesmo consumo de energia em fevereiro desse ano, pagou R$ 35,74, uma economia de mais de R$ 140 de economia. Isso. Pelo mesmo consumo de energia. Pelo mesmo consumo de energia. É um dinheirinho que faz diferença, né, no orçamento? Dá para comprar o gás. Depois de subir muitas escadas e ladeiras, o Cidades e Soluções finalmente chegou aqui no alto do Morro da Babilônia, tradicional comunidade no bairro do Leme, na zona sul do Rio. Olha que paisagem. A gente daqui de cima vislumbra da Praia do Leme, mar azul, céu limpo, solão. Só que a gente não subiu isso tudo para mostrar essa paisagem, não. Cidades e Soluções de hoje vai revelar um dos mais importantes projetos solares instalados em comunidades de baixa renda no Brasil. A soma das placas fotovoltaicas instaladas aqui equivale a 250 metros quadrados. E isso é suficiente para abastecer com energia limpa, renovável e barata 34 famílias, 3 estabelecimentos comerciais e uma escola. Tem conta de luz aqui que chega aproximadamente até R$2.000. Então, quando a gente implementa aqui a primeira cooperativa de energia solar numa favela, a gente diz para o mundo que é possível energia solar nas áreas pobres. E que as soluções para a cidade do Brasil vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres. Essa que foi a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, em 2021, numa escola, em 2 comércios. Também já formamos mais de 30 moradores locais como instaladores de energia solar, então são eles que fazem essas instalações, a manutenção. E também temos 60 crianças das 2 comunidades participando de um programa de educação ambiental. Hoje eu estou à frente da equipe técnica, tenho os cursos anuais aqui na comunidade para moradores de favela. Hoje eu sou um meio que professor na parte técnica, para incentivar os jovens da comunidade. Olha, o primeiro lugar da comunidade a receber um telhado solar, 5 anos atrás, 24 metros quadrados de placa fotovoltaica, foi aqui o Babilônia Rio Hostel, que fica na ladeira Ari Barroso, que foi homenageado com esse mural de ninguém mais, ninguém menos do que o internacionalmente famoso Cobra,
que assinou a obra de arte, que só não é mais impressionante do que a paisagem que a gente vislumbra aqui de cima. O lugar escolhido para a gente bater um papo com a administradora do hostel. Tudo bom? Me diga, por favor, você administra aqui desde setembro, você está à frente do hostel. Isso, desde 1º de setembro. Você tem economizado de setembro para cá quanto? Porque o dono que administrou nos últimos 5 anos não está aqui para conversar com a gente. Sim. Você que é a dona do pedaço. Sim, isso. Economizou quanto? A gente economiza entre 1.400 e 1.500 por mês, isso em termos de 50%. De não energia. É pouca coisa. Não, não é pouca Setembro, coisa. outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente está gravando agora. Isso. Em março. Março, entramos em março. E agora, para melhorar, é para ser mais de 50%, porque acabou de ter uma limpeza de placas solares, então ela gera mais energia, né? Depois de uma limpeza. Limpezinha é aquela gordura que fica na placa que você faz a remoção. O sal, toda a gordura, todo o resíduo de poeira, é tudo tirado, limpa as placas de vidro, placas solares. Um solão como esse para você? Aí ela rende bastante. Recomenda? Recomendo as placas solares. Na comunidade faz sucesso isso? Não? Faz uma grande diferença onde as pessoas são beneficiadas por as placas solares. Na última década, os custos de energia solar caíram 90% no Brasil. Na mesma última década, a tarifa de energia elétrica subiu 150%. Então é uma energia cada vez mais cara e outra cada vez mais barata. Aqui o Rio de Janeiro já é a cidade onde o tempo do retorno do investimento que você faz na placa é o mais rápido do Brasil. Cerca de 3 anos. E as placas duram pelo menos uns 30 anos aí para frente só no verde. Legal, né? Agora imagina um país solar como o Brasil levando a sério política pública de instalação de telhados solares em comunidades de baixa renda, como no Babilônia. Não precisa dar de graça, não. Divide em módicas prestações com juros de mãe. Você faz uma revolução energética no Brasil e isso é uma política de incremento da renda do pobre. E é no telhadinho solar de grão em grão que o Brasil, vai avançando na matriz elétrica. Olha só. A novidade que nós temos nos últimos 10 anos, 2012 a 2022, já alcançamos praticamente a capacidade instalada de Itaipu Binacional, segunda maior hidrelétrica do mundo. E isso, gente, principalmente com os micro e pequenos sistemas fotovoltaicos do telhadinho. Vamos conversar agora com quem domina esse assunto, está por dentro acompanhando toda essa progressão geométrica do crescimento do solar no Brasil. O nosso querido Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Obrigado pela presença sua aqui. Eu já vou pegar carona no conflito militar causado pela invasão da Rússia à Ucrânia. Por quê? Porque no mundo inteiro, e não apenas no Brasil, se discutem os cenários para a expansão das fontes limpas e renováveis. Em que medida o que está acontecendo daquele lado do mundo impacta, por exemplo, investimentos em solar no Brasil. Lembrando que a China, que é o número 1 do mundo em sistema fotovoltaico, se tornou um aliado forte da Rússia e isso fez estremecer também certos cenários de expansão do solar no mundo, temendo-se aí mudança na política de preços, boicotes. Explica para a gente, Sawaia. Olá, André, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores do Cidade Soluções. Primeiro dizer que a gente está realmente num momento muito delicado, internacionalmente falando, e o mundo, André, é interconectado. Então, o que acontece em algum canto do planeta afeta o Brasil, sim. A gente vê isso não só no clima, mas vê isso na nossa economia. A gente teve um impacto muito significativo na variação do preço dos combustíveis decorrente dessa situação de conflito na Europa. E por conta disso também, os países começam a dar cada vez mais atenção para a importância da sua autossuficiência energética. Porque energia elétrica é chave, é estratégica para qualquer economia funcionar bem, telecomunicações operar corretamente, para a produção de alimentos, para a produção de água de qualidade. Portanto, além da produção de produtos e serviços,
a energia ela é imprescindível para a humanidade poder avançar. E diante da situação que a gente está vendo no mundo, os países começam agora a fazer um trabalho para poder buscar essa independência. E essa independência ela tem a vantagem de poder aproveitar os recursos que os países têm nas suas regiões. A energia solar, por ser um recurso democrático, acessível, distribuído no mundo inteiro, ela está disponível para países de norte a sul do planeta poderem aumentar a sua autonomia energética. E o preço da energia solar, como foi bem apontado na reportagem, a gente viu aí o uso dessa tecnologia, inclusive para as famílias de baixa renda, esse preço já caiu. O mito de que energia solar é coisa de rico caiu por terra. Rodrigo, numa resposta bem objetiva, se a gente tiver problemas de comprar os insumos chineses, que são importantes para o kit solar no Brasil, esse encarecimento poderia chegar, como alguns analistas dizem, até 300%? Para quem aqui está no Brasil e tem interesse em energia solar, a boa notícia é que os fabricantes e os fornecedores eles prepararam um estoque base desde o começo do ano, já esperando que esse fosse um dos melhores anos, na verdade o melhor ano da história da energia solar no Brasil. Então nós temos um colchão de segurança, mas nós precisamos acompanhar com muita atenção esses estoques, porque os custos logísticos podem aumentar e também os custos das matérias-primas, além da variação do câmbio. Por outro lado, a fábrica está ampliando a China está ampliando a capacidade produtiva das suas fábricas. E diante disso, a gente acredita sim que haverá condições de suprir a demanda do mundo crescente por energia solar. Desde o início de 2022, nós temos agora uma lei que garante o direito do consumidor de gerar e utilizar a sua própria energia limpa e renovável do sol, do vento, da biomassa, do biogás e de aproveitamentos hídricos de pequeno porte. É a lei número 14.300 de 2022. E a boa notícia, André, para quem nos escuta e nos acompanha agora, é que esse ano, até o início do ano que vem, os próximos meses, eles são os melhores meses para quem quer investir em energia solar no Brasil e nessas outras fontes renováveis. Então, se você está com interesse em reduzir a sua conta de luz, ajudar com a sustentabilidade do país, faça as contas agora, é um bom momento para você fazer uso dessa tecnologia. Agora é a melhor oportunidade no mercado disponível. Até o próximo recorde. Tudo de bom. Lembrando que é uma outra novidade também, que é a autorização expressa, hoje no Brasil, para usinas híbridas, com solar e eólico ocupando o mesmo território, o mesmo pedaço de terra, o que vai reduzir custos em relação, por exemplo, a licenciamento ambiental, e a transmissão se dá pela mesma rede do que for gerado com aerogerador, o catavento, e com as placas fotovoltaicas. É uma novidade deste ano de 2022. Estou indo, portanto, do solar para o vento e também entender os impactos para a energia eólica deste conflito militar na Ucrânia. Primeiro, vamos lembrar como é que está o vento brasileiro nesse momento. Olha, gente, cada vez que esse assunto chega às cidades, eu fico impressionado com o avanço dos números. 777 parques eólicos, 80% deles no Nordeste, a energia eólica presente em 12 estados, uma capacidade instalada de 21 gigawatts, o que é suficiente para abastecer de energia quase 30 milhões de residências, o que já representa 10% da geração no Sistema Integrado Nacional. É número de, eu diria, usina, de indústria grande. Eólica não é mais energia alternativa, tá? Não usem mais essa expressão. Eu vou chamar, então, para conversar com a gente, a Elbia Ganum, que é presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica. Elbia, obrigado pela sua presença aqui no Cidades e Soluções. Em primeiro lugar, eu queria também fazer a pergunta para você dos impactos deste conflito militar no leste europeu no que diz respeito ao mercado de eólica, insumos, questão cambial. Como é que você está registrando por aqui os efeitos desse conflito? André, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do Cidades e Soluções e falar de um tema tão relevante que é energia renovável
e agora se tornou mais relevante diante do cenário geopolítico. De fato, nós estamos olhando com muita atenção o que está acontecendo lá fora, teremos muitos desdobramentos no setor de energia, no setor de energias renováveis e também no Brasil, e esses desdobramentos serão de curtíssimo prazo, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Olhando pela primeira questão que você colocou, no impacto dos insumos, nós já estávamos percebendo um forte impacto nos insumos a partir da retomada econômica pós-Covid, principalmente a China, que já estava pressionando a demanda pelas commodities e essas commodities são base da produção da turbina eólica. Então, a gente já percebeu uma certa pressão nos custos e é claro que agora, com esta questão da guerra, esse impacto será sentido de uma forma mais ampliada. Agora, no nosso setor, energia eólica, pela natureza técnica da turbina e pelo fato do Brasil produzir 80% deste catavento que a gente está enxergando aqui, isso nos deixa numa situação um pouco mais blindada. É claro que a nossa matéria-prima é uma commodity e sofre seus impactos. Mas como a gente tem uma indústria muito forte, capaz de produzir hoje o que é o equivalente a 4 gigawatts ano, que é o que mais ou menos a gente tem capacidade de instalar. No ano passado, a gente instalou 3,6 gigawatts. Diante dessa grande capacidade da indústria, a gente fica menos vulnerável aos custos de produção e conseguimos organizar melhor a nossa indústria e nós estamos vendo, infelizmente, é uma guerra, mas nós estamos vendo que há uma sinalização muito positiva para as energias renováveis neste cenário, porque os países vão voltar às suas bases, vão voltar à sua origem para buscar aquilo que nós chamamos de independência energética, que está associada à soberania nacional, e esta é uma questão geopolítica que vai trazer um impacto relevante para o setor de renováveis. Por enquanto, a gente é uma potência eólica só explorando energia do vento em terra firme, mas já abrimos caminho para o mar da exploração da energia eólica offshore. Eu quero que você fale sobre isso, porque até onde eu entendi essa história, no mundo inteiro, quem explora energia eólica em alto mar, digamos, a capacidade instalada, a energia gerada, ela se dá numa proporção muito maior. E eu queria que você dissesse concretamente o que mudou nesse cenário. A gente vai começar a ter investimento em energia eólica em alto mar quando? André, o que mudou no cenário foi a chegada dos investidores, principalmente as empresas do setor de óleo e gás, que estão fazendo a sua transição energética, estão batendo na porta do Brasil dizendo: vamos investir em energia eólica offshore. Nós tivemos a publicação de um decreto presidencial agora em janeiro, estamos com cerca de 100 gigawatts de projetos em licenciamento ambiental. Então, nós estamos já organizando a indústria, vamos obter as primeiras licenças e já estamos nos preparando para fazer um leilão no ano que vem. Nós vamos ter os nossos aerogeradores, os nossos cataventos gerando energia no mar antes do final desta década. Estamos organizando toda a estrutura produtiva, portos, linhas de transmissão para produzir energia eólica offshore e também para produzir o hidrogênio verde a partir das energias renováveis. A gente já combinou anos atrás. Primeira usina eólica offshore em alto mar, estarei lá. Elber, você vai me avisar, vai dizer onde é e eu vou picar a mula para lá, para mostrar, tá André, bom? já está ajustado para isso. Muito obrigada. Tudo de bom, até a próxima. Então, pessoal, falando em reduzir dependência de combustível fóssil, uma das soluções para a gente, reduzir a oleodependência do mundo é acelerar a eletrificação das frotas de veículos elétricos. Só que nesse quesito o Brasil ainda está com o freio de mão puxado. A gente ficou muito para trás em relação ao mundo, quer ver? Presta atenção nesses números. Olha a frota atual do Brasil aqui, esse primeiro número, 82 mil veículos emplacados, veículos leves, automóveis.
Isso corresponde a apenas 0,14% da frota nacional de veículos automotores leves. 58 milhões de automóveis. Vamos combinar? É quase nada. Tela seguinte, vamos dar uma olhada. Como é que foi o mercado de venda de automóveis, veículos elétricos no mundo no ano passado? 26% das vendas na Alemanha, elétricos. 13,3% das vendas na China de elétricos. Na Europa como um todo, aí tirando o número da Alemanha e colocando a média do continente, 17%. Estados Unidos, 4%. Brasil, 1,8%, majoritariamente os chamados híbridos, que são motores que têm combustível fóssil queimado, mas têm também o motor elétrico. Combustível fóssil ou combustível vegetal. Para a gente entender melhor essa dinâmica desse momento do veículo elétrico no Brasil, eu vou chamar agora para conversar comigo o Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Adalberto, na largada eu queria entender a tua visão da repercussão no mundo do conflito militar na Ucrânia no que diz respeito à frota de veículos elétricos, eletrificação da frota no mundo. Se ressente ou se, entre aspas, se beneficia, porque guerra ninguém ganha com guerra, a partir desse cenário tumultuado causado pelo conflito? Claro, André, eu acho que o conflito, em especial agora na Rússia com a Ucrânia, mostrou ao mundo a dificuldade da gente ter uma dependência total nos combustíveis fósseis. Já na pandemia, tivemos grandes anúncios de tentativas dos países europeus, a própria China, os Estados Unidos, de descarbonizar as suas economias, incentivando as renováveis e a eletromobilidade como uma maneira de criar a economia verde que todos nós queremos. Cada vez mais é importante a gente entender que os combustíveis fósseis vão aumentar de preço, o seu impacto na emissão de poluentes e a questão das mudanças climáticas faz com que a gente tenha que encontrar uma transição, né? O Brasil, obviamente, tem uma situação diferente, a gente tem os biocombustíveis, o etanol em especial, que é um biocombustível renovável, que gera renda, mas a gente está ficando muito atrás do resto do mundo. O Brasil tem um parque produtivo importantíssimo de veículos pesados, a gente é o 4º do mundo, o 8º de veículos leves, mas a gente está ficando muito para trás quando a gente compara com os números do resto do mundo. Agora, o planejamento definido no Rota 2030, o que vai acontecer nos próximos 8 anos em relação ao setor automotivo, no final do governo Temer, quando se bateu o martelo, houve muita esperança de que algo de fato acontecesse para estimular a eletrificação da frota, mas isso acabou não vingando. E muitos analistas, Adalberto, dizem que o Brasil corre o risco de ser, se já não é, a vanguarda do atraso quando o assunto é fabricação de veículos automotores. Europa, boa parte da Ásia, Estados Unidos, no outro ritmo, já tem parques industriais muito mais avançados, prevendo exatamente o fim dos veículos convencionais. E o Brasil, como é que está? Qual é a sua avaliação? É verdade, André. Eu participei das negociações do Rota 2030 e o plano feito pela área técnica, na época, dos Ministérios da Indústria, de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, era de colocar o Brasil, inserir o Brasil nessas grandes transformações mundiais. Mas, infelizmente, né, no fim das contas, o governo reduziu muito a sua ambição, tirou a maior parte dos incentivos de pesquisa, desenvolvimento, para os elétricos puros, em especial, né, para os híbridos plug-in. O Brasil se contentou em ter somente o veículo flex. E, por um lado, é importante, uma tecnologia brasileira, mas que é algo que só o Brasil praticamente consome. Então, o que a gente vê é que o mundo vem incentivando muito com política pública, com política industrial, né? A gente teve aí pacotes bilionários dos governos de sobretaxar os veículos a combustão e pegar esse recurso para financiar a transição para a indústria. É diferente do caso brasileiro. Hoje, um veículo elétrico no Brasil paga mais imposto do que um carro a combustão, né? Isso é algo que ficou lá no Rota 2030, que acabou inventando essa solução mágica de taxar por peso. Então, o elétrico puro, que tem mais bateria, paga por peso. O Brasil é o único país que eu conheço, dos grandes do mundo, que ainda cobra imposto no veículo por cilindrada.
Quer dizer, a gente vai ser o rei do 1.0, mas um veículo 1.0 nem sempre é mais eficiente do que 1.5, 1.7. Então, Adalberto, última pergunta, vou fazer um sanduíche aqui. Conto com a sua capacidade de síntese. Você me disse fora do ar que o carro elétrico mais barato está em torno de R$150 mil, completamente inviável. Mas vamos lá, advogado do diabo. Eletrificação da frota significa que eu vou ter o insumo, não é mais o combustível, é a energia elétrica que está caríssima. Pode não ser um bom negócio? Primeira questão. Segunda, eu quero viajar do Rio de Janeiro para Manaus, de carro. Como é que eu faço para, num carro elétrico, me virar e não ficar sem energia no meio do caminho? Como é que eu resolvo essa parada? Bem, primeiro, historicamente, o preço da energia sobe muito menos do que o aumento do preço dos combustíveis fósseis. E, atualmente, a geração distribuída, por exemplo, veio crescendo muito e as fontes renováveis como eólica. Um grande frotista, a maior parte das pessoas que compram veículos elétricos acabam abastecendo à noite, quando a gente tem energia barata e disponível que as eólicas estão gerando e ninguém está consumindo, né? Então, a gente vê um aumento muito forte dos elétricos com a geração distribuída, com o aumento do mercado livre, com as fontes renováveis, é um processo sem volta. E o Brasil teve projetos importantes liderados pelo setor privado de infraestrutura urbana, então o que a gente vê hoje é que já tem uma malha de infraestrutura de recarga muito boa na região sudeste, na região sul, também no nordeste. É verdade que a região norte ainda está um pouco isolada, mas a gente sempre pensa assim, quantas vezes você sai de carro e vai de São Paulo para Manaus? Muito poucas na sua vida, né? Então, a maior parte das viagens de São Paulo para Belo Horizonte, São Paulo para o Rio, São Paulo para Curitiba, você vai sair de Fortaleza, vai para Salvador, de Recife, você vai para João Pessoa. Hoje já tem uma infraestrutura muito boa. E lembrando, 80%, 90% das recargas é feito na residência das pessoas. Quando a gente vai dormir, você coloca lá. Primeiro, porque é mais barato, né? Segundo, porque é uma maneira de aperfeiçoar e dar eficiência para a rede elétrica. O carro elétrico ele vai ser o centro de uma nova economia, muito mais digital, descentralizada, que vai inclusive empoderar o consumidor a saber quanto ele gasta de energia, que horas ele gasta energia, quanto custa para ele gerar a própria energia, que horas ele deve consumir a energia. Então é um processo sem volta a nível mundial e eu tenho certeza que o Brasil tem que se inserir nisso para que a gente possa fazer parte dessas cadeias produtivas globais. Então, pessoal, no programa de hoje, como você viu, compartilhamos muitas informações repercutindo com os representantes do setor da energia solar, da energia eólica e dos veículos elétricos, os impactos desse conflito militar na Ucrânia sobre esses mercados e novidades em relação à situação do Brasil no que diz respeito a novas rotas tecnológicas que você pode ainda achar que aqui ou ali são tímidas, que não tem escala, mas eu estou afirmando para vocês. O futuro, no Brasil e no mundo, passa pelos temas que a gente tratou no programa de hoje. Até domingo que vem.